pessoal, tudo bem? É um grande prazer ter você aqui em mais uma lição. Hoje estamos com a nossa lição número 10, com o tema Nossa Segurança Vem de Deus. Amém? Quero agradecer a você que tem deixado aí seus comentários, que tem curtido, fico muito feliz e isso me anima muito a estar firme aí na escola bíblica, né, nas lições da EBD, para ajudar você, para abençoar você, para você crescer mais, né, para crescermos juntos, porque inclusive com o seu comentário também me ajuda, né, me anima. E é aquilo, né, gente? Sempre que você ensina, você aprende. Então, professor, olha aí que interessante, né? Aprendendo e ensinando, né? É um círculo. Bem, lembrando a você que está aqui, né, pela primeira vez, que a nossa lição da EBD não é somente a lição. Aqui você vai encontrar o slide, caso você queira aproveitar, e também dinâmicas para cada tópico. Né? Então, a gente faz o primeiro tópico, aí tem os 3 subtópicos, uma dinâmica, né? E assim, em cada um dos 3 tópicos que a revista traz, você vai aproveitar aí uma dinâmica que você pode adaptar, utilizar do jeito que eu ensino aqui, ou simplesmente, né, ter uma ideia, ou buscar outras, não tem problema nenhum, tá certo, pessoal? Bom, mas vamos deixar de falar e vamos entrar aí na nossa aula. E não esquece, deixa aí a sua curtida, porque isso ajuda bastante, inclusive ao YouTube mandar para você esse conteúdo sempre que eu posto aqui, ok? E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. E lembrando, esse canal aqui tem dinâmicas para todos os ministérios, de criança, de adolescente, de jovens, de senhoras, de círculo de oração, enfim, escola bíblica dominical, né? E, claro, tem reflexões, tem estudos. Eu tenho certeza que é um canal completo para abençoar aí a sua vida. E se você quiser alguma coisa a mais, é só deixar aqui nos comentários, hein? Bom, dito tudo isso, vamos lá ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo é: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isso está lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 15. A nossa verdade prática diz: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo. A leitura bíblica para essa lição está lá em Mateus 6, de 19 a 27. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Interessante, né, pessoal? A gente já percebeu aí, né, que o Senhor Jesus, ele está falando justamente a respeito de que a nossa confiança, ela não deve estar no dinheiro, não deve estar na riqueza. E muitas vezes é isso que nós fazemos, né? Quando nós estamos preocupados, quando nós estamos... o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, como que vai ser o dia de amanhã, como vai ser daqui a uma semana... E será que no futuro, será que eu vou ter um emprego? Como é que eu vou me sustentar? Veja que são coisas que passam na nossa mente, mas veja bem como ela está, olha, super lá na frente, não é verdade? A gente está preocupado como vai ser o nosso futuro.
E acaba que isso cria uma certa ansiedade, né? Por isso ele diz, não andeis ansiosos, porque ele sabe, Jesus sabe que essas preocupações vêm nas nossas cabeças, vêm nas nossas mentes. Olha, gente, e isso é normal, né? Agora, isso é questão de uma aprendizagem. Isso é questão de colocar a nossa confiança em quem realmente merece a nossa confiança, que no caso aí é Deus. Então, por isso ele está nos ensinando a não estarmos ansiosos, a não estarmos preocupados. Por mais que a gente fique preocupado, não é o que nós devemos fazer. Inclusive, se você ainda não viu, eu coloquei um vídeo aqui recentemente falando justamente a respeito das preocupações, quando Jesus fala, né? Basta a cada dia o seu mal. E aí, se você quiser, eu vou deixar ele aqui em cima e vou deixar ele no final do vídeo, tá? É simplesmente como uma sugestão para você, ok? Bom, e aí o que acontece? O Senhor Jesus, ele também está nos ensinando que a gente não pode servir a dois senhores, né? Ou você ama um e odeia o outro, ou vice-versa. Mas os dois ao mesmo tempo não tem como. Agora, a questão é que muitas vezes é isso que nós fazemos, né? A gente tenta, né, encaixar os dois na mesma linha, mas não tem como. É impossível. Ou é uma coisa, ou você se dedica a uma coisa, ou você se dedica a outra. Agora, qual das duas é mais confiável? Porque o que o homem faz é confiar nas riquezas, é confiar nas posses. Se você tem dinheiro no banco, então você está tranquilo. Se você tem um emprego, então você está tranquilo, né? Se você sabe que todo mês você está recebendo aquela aposentadoria, então você está tranquilo. Mas e se você simplesmente está vivendo e você sabe daquele tipo de pessoa, por exemplo, que é autônomo, né? Ele vive mais perto daquilo que Deus deseja do que aqueles que, no caso, têm essas seguranças, né? Por quê? Porque ele não sabe o que vai acontecer. O autônomo, ele está vivendo pela fé. E é assim que Deus quer que a gente viva, pela fé. É fácil? Não, não é fácil, né? Mas é assim que o Senhor quer. Então veja, quando Deus ele fala, né, indo lá no Velho Testamento, né, quando Moisés estava no deserto com todo aquele povo, quando Deus mandou o maná, como foi que o Senhor falou que deveria ser? Para que eles juntassem o maná do dia. Não era para juntar mais do que cabia a cada família. Aqui tinha família muito numerosa, pegava a quantidade para aquela quantidade de pessoas. Aqui tinha uma família menor, mas o que não podia acontecer era ou pegar menos ou pegar demasiado, porque se fosse guardar, seguramente estragaria. E isso aconteceu, né? Algumas pessoas aconteceu isso, eles perceberam, apodrecia. Eles tinham que viver no dia. E é assim que a gente precisa aprender a viver, pessoal. É uma aprendizagem de confiança, de fé. Já viu quando a gente passa um momento na nossa vida que a gente fala o quê? Eu estou vivendo como se eu estivesse recebendo o maná, né? A cada dia o seu maná. E Deus, ele é fiel, porque o maná não falta, né? E Deus ainda nos abençoa de tantas outras formas. Em relação a Jesus, ele está muitas vezes citando essa questão do dinheiro, quando ele fala lá nos evangelhos, né? Por quê? O dinheiro tem aquela ideia do poder, né? Quem tem dinheiro tem poder. Quem tem dinheiro tem segurança. Então veja que isso é tão forte quando Jesus estava ensinando, que quando a gente vê algumas passagens, por exemplo, quando Jesus conta a história do homem que teve uma grande, fez uma grande colheita, não tinha onde guardar. Quando você está estudando esse texto, você pensa, poxa, por que ele não abençoou, né? Por que ele não dividiu? Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele já tinha um celeiro. O estudo, a palavra, a parábola, ela ensina que ele derrubou aquele celeiro e construiu outro maior para que todas as coisas coubessem ali dentro. Mas ele não pensou em dividir, em abençoar com ninguém. Ou seja, isso aí é uma avareza, que também no nosso texto, né, Jesus ele está ensinando sobre isso. Então a gente não pode ser cobiçosos, avarentos, ter amor ao dinheiro
e nem colocar nossa confiança nas riquezas, nas posses, no dinheiro. Os discípulos de Jesus, né, estavam debatendo quem seria maior entre eles no reino de Deus. Quem seria o maior? A mãe de 2 discípulos pedindo para que um se assentasse à sua direita, outro se assentasse à sua esquerda. Então veja que o que tinha no coração do homem, o que tinha no coração daqueles que estavam ali com Jesus, era dinheiro, era posse, era poder. Eles queriam se sentir seguros, eles queriam se sentir poderosos. Então era justamente isso que o Senhor estava condenando. Jesus muitas vezes ensinou a respeito justamente de não estar preocupado, de não estar ansioso. Às vezes a gente passa por essa situação muito mais, né, no nosso país, com a questão do desemprego. Agora eu tenho certeza que você vivencia essa experiência. Agora veja que no estudo passado, a gente, né, Jesus estava falando sobre a oração, sobre o jejum, sobre ter uma vida, né, de comunhão, de intimidade com Ele. E no caso aí, aquela intimidade que você tem que ter, que você tem com o Senhor, é uma intimidade que tem que reverberar, que tem que aparecer em público. Em como? Da maneira como a gente trata aquilo que o Senhor nos dá, da maneira como a gente decide viver a nossa vida com aquilo que Deus tem nos dado. Como, por exemplo, aquilo que você tem, aquilo que você recebe da mão de Deus, você tem pensado no outro? Como você tem se relacionado com o dinheiro? Como você tem se relacionado com as posses? E veja bem, a gente não vai pensar aqui na questão de quem é rico e de quem tem menos, ou quem é pobre, né? Porque a gente costuma colocar essa questão, né? O pobre e o rico. Agora, quem é o pobre e quem é o rico? Será que aquilo que eu recebo das mãos de Deus também é uma forma de eu abençoar o outro? Ou será que eu penso que eu ainda não estou no patamar de abençoar o outro? Porque eu ganho pouco, porque eu não tenho tanto. Porque às vezes a gente corre a tentação, pessoal, de achar que a gente não é tão rico quanto o outro que está do nosso lado. Ou seja, quando eu tiver mais, quando eu for mais abençoado, eu vou abençoar o outro, eu vou ter para dar, eu vou ter para abençoar. Será que é isso que Deus quer pra gente? Lembra da história da viúva, né? A viúva que só tinha moedinha e Jesus disse, mais uma vez aí, olha, história com dinheiro. Todos os que estavam ali naquela sala depositaram o que sobrava, mas a viúva, aquela senhora viúva, ela deu tudo que ela tinha, né? Da mesma forma a gente vê a história do jovem rico, né? O jovem rico fez tudo, fazia tudo. Jesus se apaixonou, amou aquele jovem, mas quando ele falou, vai dar tudo aos pobres, ele, não posso fazer isso, porque a confiança desse homem estava onde? A confiança dele não estava em Deus, aí foi o pecado dele. A confiança dele estava nas riquezas que ele tinha. E aí, gente, falado tudo isso, a gente ainda vai falar muitas coisas. O que você vai fazer, a princípio, para essa lição, é entregar a cada um pedaço de papel assim como esse, tá? Um pedacinho. Então, você tem 4 perguntas que você vai pedir para eles escreverem aqui, mas eles não precisam responder agora, tá? E as perguntas são: onde você coloca seus tesouros? Como são os seus olhos? A quem você serve como Senhor? O que ocupa o primeiro lugar em sua vida? É o que você vai pedir para eles escreverem nesse papelzinho, tá? Coloca aí no quadro, né? Coloca aí, usa aí no slide, enfim, pede para eles escreverem e guardarem essa folhinha de papel, tá? Agora, se você quiser, ao invés deles fazerem isso no final, você pode dar aí uns minutinhos para eles escreverem, pensarem e já responderem. Mas para eles ficarem tranquilos que eles não vão entregar isso a ninguém, ok? É para eles. E aí, ao final, é que você vai, depois no final da aula, é que você vai pedir novamente para eles lerem as perguntas e as suas respostas e, do outro lado, ver se alguma coisa mudou. Será que as minhas respostas foram alteradas de acordo ao final, né, a tudo aquilo que a gente viu nessa lição? É isso que você vai fazer. Bom, a nossa palavra-chave é ansiedade. O nosso primeiro tópico
a riqueza do céu e a riqueza da terra. Uma conciliação impossível. Tesouros da terra e tesouros do céu. E o terceiro subtópico, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Então, pessoal, o que eu destaquei aqui foi o seguinte: já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. E aí a gente vê lá em 1 João 2,16, que é justamente do que se trata, né? E aí a gente vê que quando Jesus começou o ministério dele, o que ocorreu foi que Jesus, ele estava aí no deserto, e no deserto ele foi tentado. Então o que acontece é que muitas vezes nós podemos ser tentados, até pelas dificuldades que nós enfrentamos na vida. Mas Jesus, ele venceu justamente com a palavra de Deus, né? Quando o diabo chegava, ele simplesmente falava a partir daquilo que ele sabia, do que era a palavra do Senhor, que o Senhor, ele exige, ele quer, ele deseja de nós, né? Que a gente tenha um coração que esteja verdadeiramente no foco correto, que é a confiança em Deus. Porque a verdade é que as tentações, elas vão vir, vai acontecer, né? Mas a gente precisa saber como responder. E veja que Tiago, ele diz que aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se também inimigo de Deus. Porque aí é como entrasse a questão aí de uma infidelidade, né? Quando a gente vê no Velho Testamento, no livro de Oséias, que Deus, ele coloca Oséias, né, se casando aí com uma mulher, uma prostituta, justamente para designar qual era o relacionamento dele com Israel, porque é como se a igreja é a noiva, né? Deus é o noivo. Mas como é que está esse relacionamento? Então, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que faz com que o nosso amor, que a nossa atenção, no caso aqui falando das riquezas, né, da nossa confiança nisso, é como se nós estivéssemos sendo infiéis ao Senhor. É disso que se trata, né? O amor às riquezas, o nosso foco naquilo que não tem que ser, né? Mas pelo contrário, não quer dizer que você não tenha bens. Não, Deus não está condenando isso. O que Ele está condenando é a sua atenção demasiada, é o seu foco, é a sua confiança, a certeza que você tem que é ali que está a sua segurança. É nisso que o Senhor está, né, colocando, é isso que Ele está nos dizendo, né, para que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha sabedoria, que a gente saiba que tudo vem das mãos do Senhor. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, né? A gente não pode esquecer disso. Tudo que nós temos é proveniente das mãos do Senhor. Eu destaquei aqui essa segunda questão, que é que Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. E justamente não era assim que Jesus via, não era isso que Jesus, ele quer nos mostrar. Ou seja, não é o fato de você ter muito que vai designar que Deus está a favor de você, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas pensam que aquela pessoa que ostenta muito é porque as bênçãos de Deus estão sobre ela. Não é por aí, não quer dizer que Deus não abençoe. Deus abençoa, tanto que existem pessoas na própria Bíblia que eram reconhecidas como pessoas riquíssimas e poderosas, né? Abraão era um homem rico, Jó foi um homem rico e poderoso, Isaac, Jacó, Salomão, não? Então foram pessoas ricas. Agora, e outras pessoas, né? Agora isso a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente, tá? Então, perceba que o que Jesus fala, né, ali naquele momento, é que os nossos olhos devem estar nos tesouros do céu, buscando os tesouros do céu e não os da terra. E ele explica, né, dizendo que os da terra, a traça, a ferrugem, os ladrões roubam. Então, por esse motivo, não atentem para isso. Esses são transitórios, esses vão passar, mas pelo contrário, olha, busquem tesouros
que façam vocês ricos no céu. E aí, às vezes, a gente pensa que as riquezas, aquilo que nos afasta de Deus, né, que nos separa, são dinheiro, né, moeda, prata. Não é isso só, né? Como está o seu coração, onde estão os seus olhos, né? Aonde que você está focando a sua segurança? E aí, aquilo que pode ser a nossa riqueza, pode ser aquilo que a gente tem ao nosso trabalho, a nossa família, né? O nosso carro, alguns bens que nós podemos ter, né? Que faz com que a gente tire o nosso foco de Deus e foque naquilo que a gente acha precioso. Gente, às vezes um celular, uma televisão, você está entendendo? Isso pode ser o seu tesouro. Agora, assim, só você, né, e cada um que estiver aí nessa aula é que vai saber o que tem sido o meu tesouro, o que tem sido a minha riqueza, aquilo que eu coloco a minha confiança, né, aquilo que sobrepõe aquilo que Deus me ensina, né, que a minha confiança tem que estar nele, mas isso vem e abafa, né, é como se a força toda está nessa coisa, nesse objeto, né, nessa pessoa. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar, né, como que a gente tem enxergado aquilo que a gente considera riqueza. Está de acordo com a palavra do Senhor ou não? Será que eu tenho, tipo, mesmo aquilo que eu tenho, mesmo aquilo que Deus tem me dado, será que eu estou considerando pouco? Será que eu estou amando tanto isso a ponto de me prender e não poder nem olhar para o lado, para aquele que tem mais necessidade do que eu, aquele que eu posso abençoar, aquele que eu posso ajudar, porque eu penso, não, isso aqui não dá nem para mim, como é que vai dar para o outro? Né? Será que eu tenho olhado para a obra de Deus e dividido aquilo que o Senhor tem me dado? Às vezes a gente tem mais do que a gente pensa. Às vezes a gente se olha e sempre pensa, né? O outro tem mais. O outro tem mais condições. O outro tem recebido mais do que eu. Então aí é que está a maneira como eu tenho olhado e que é um olhar que Deus condena. Recentemente eu ouvi de um pastor a seguinte história, né? Ele foi à África e aí vocês já viram, né? Às vezes a gente pensa que não tem tanto, mas ele é um pastor que mora nos Estados Unidos, foi visitar a África e justamente falando dessa questão das riquezas, né? De como nós somos ricos. E ele inclusive colocou algumas estatísticas colocando justamente, olha, se você tem um celular na casa, você é rico. Se você tem um sapato, não só aquele que você está usando agora, mas se você tem um guardado à disposição, você é rico. Se você tem mais de uma roupa, você é rico, em comparação a muitos outros que vivem no planeta Terra, né? E a gente sabe dessa realidade. Se você, por exemplo, faz mais de 2 refeições no dia, você é uma pessoa rica. Se você vai para a cama e não sente fome, acredite, você é uma pessoa rica. Então, às vezes a gente está se comparando sempre ao outro, né? Porque o outro é mais rico do que você. Mas tem muitas coisas que você possui que te faz rico, muito mais do que você pode imaginar. E aí, nessa questão da África, ele disse que andando, ele percebeu uma mulher com várias crianças, tipo umas 10 crianças que ela cuidava, e ela não era mãe. Ela era uma dessas mães adotivas, né? Porque aquele filho às vezes perdeu a mãe, né? Morreu porque não tinha o alimento, algum motivo, né? Então tem muito dessas mães na África. E aí a casa dessa mulher eram simplesmente estacas, 4 estacas e uma cobertura. Ali ela tinha, né, uma forma dela, como se fosse uma fogueira, né? Uma lata ali com alguma coisa para ela cozinhar algo. Mas basicamente o alimento daquelas crianças, quando ele perguntou, era biscoito de lodo. Então a gente para pensar, será que você é rico ou não? Porque aquelas criancinhas, o que ela dava era biscoito de lodo, gente, isso mesmo. Então é nesse sentido que a gente tem que parar e pensar o que está matando, no caso,
a espiritualidade mesmo, a nossa espiritualidade, a espiritualidade da igreja, sabe? É o materialismo, que é disso que se trata, é essa condenação de Jesus. As pessoas, elas estão muito mais voltadas ao materialismo, é nele que as pessoas têm confiado, ou seja, mamon, né? Que são as riquezas, essa cobiça, esse desejo, na verdade é como se sempre estivesse faltando. Então, pessoal, existe essa palavra, né? No grego, ela se chama tesauros, que é justamente no sentido de como se fosse um recipiente, né? Um baú, um lugar onde você guarda os seus, né, tesouros, onde você guarda coisas, como um cofre, um porta-joias, né? E tem um outro sentido também, que é como se fosse um depósito, um lugar onde você armazena, né? Como se fosse um armazém. Então, é disso que se trata quando Jesus fala dos tesouros. Ou seja, ele não estava querendo alcançar somente as pessoas ricas, não. Tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? Que o nosso tesouro não é somente o dinheiro, não é somente barras de ouro, né? Não é somente para aquelas pessoas que têm muito, é para todos nós. Jesus queria falar para todos, para mim, para você, é disso que se trata. Então veja, é importante também destacar que Jesus ensinou o povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada se perca. Então precisamos ter consciência que você e eu somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá, né? Que Deus nos presenteia. Eu tenho que cuidar, eu tenho que saber não desperdiçar, né? Justamente como o Senhor Jesus falou, né? Como ele fez, como ele deu exemplo. É isso que eu tenho que estar atento. E muitas vezes a gente parece que se passa, né? Que a gente não tem nada. É como Jó falou, né? Para o mundo eu vim nu e dele eu vou sair nu. A gente não traz nada quando a gente nasce e quando a gente morre a gente não leva nada. O que a gente leva é aquilo que nós fazemos aqui na terra. É as bênçãos, né? A maneira como eu abençoo o outro. É isso que eu levo. Inclusive, tem uma dinâmica minha que eu vou deixar aqui também, que fala a respeito disso, né? Se você quiser dar uma olhadinha, dê uma olhada aí só para enriquecimento mesmo, tá? Então, é isso. Eu fiz questão de deixar aqui para você também os propósitos básicos pelo qual Deus nos supre com as necessidades que nós temos. E uma delas, a primeira, é justamente como diz lá em Filipenses 4,19, para suprir as nossas necessidades. A gente não pode esquecer que Deus, ele sabe tudo que você precisa, tudo que eu preciso. E ele não vai te deixar faltar. Ele vai suprir as suas necessidades. A segunda coisa é para justamente a gente saber investir nos nossos propósitos. E veja bem, né? Saber investir. Não é de qualquer jeito, porque até nisso a gente precisa ter sabedoria. Não é sair gastando, porque veja, tem a ver com materialismo. Com isso que eu estou falando, não saber gastar. Às vezes a pessoa gasta para ela, tudo ela quer, ela já tem algo, ela quer outro, ela já tem um sapato, ela quer outro, e vai assim, sabe, vivendo a vida. E depois diz que o gafanhoto está devorando aquilo que Deus deu. A terceira questão é para o suprimento da igreja, né? Às vezes a gente não para pensar que a igreja, né, não é questão de, eu tenho que dar, já vem com esse negócio de dízimo, tem que dar dinheiro. Gente, é como uma casa, é como a sua casa. Você tem que pagar luz, você tem que pagar água, você tem que, né, tem gastos com a sua casa de manutenção. Da mesma forma, imagina uma igreja, hein, que recebe gente assim. Imagina se não fosse aquelas pessoas que estão ali usufruindo, né? Como é que vai ficar a manutenção, né? Aquele que são os gastos que uma igreja tem. Então, não é porque você tem que dar o dízimo, é porque é questão de amor, gente, né? Inclusive, não é nem só dízimo. A própria Bíblia diz, olha, que você dê o que você tiver que dar com alegria, né? Não é com sofrimento, não é com pesar. E tudo isso tem a ver com a avareza, com cobiça. A gente tem que parar e pensar, por que eu não abençoo o outro? Por que eu não faço o que eu tenho que fazer? Por que eu não abençoo a igreja? Uma outra questão também das bênçãos de Deus na nossa vida, olha,
amar o próximo, exatamente, abençoar o próximo, servir o próximo. Veja que Deus, quando ele falou com Abraão, né, que ia fazer dele um homem abençoado na terra, era justamente para ele abençoar os outros, né? Eu te abençoarei, sê tu uma bênção. É para isso que o Senhor te abençoa, para você ser uma bênção, não é para você. Da mesma forma como eu sempre falo aqui nas lições, o dom que você tem, o talento que Deus te deu, não é para você, é para a igreja, é para o outro, né? Então é interessante isso, né? E uma coisa também que eu destaquei aqui, que eu quero trazer para você, tá pequena a letra, tá? Mas aí você tem um slide se você quiser, ok? Mas eu vou falar rapidamente para o nosso tempo não se esticar tanto. São 10 atitudes e decisões que sintetizam o planejamento bíblico a respeito das finanças. Reconhecer que tudo é de Deus e devolver pelo menos o dízimo. Trabalhar e ganhar dinheiro honestamente. Não entrar em dívidas e procurar sair delas. Não colocar o coração no dinheiro ou em coisas materiais. Não viver ansioso ou preocupado. Não ser avarento. Planejar os gastos. Faça um orçamento e pare com os gastos desnecessários, que é o que eu já falei. Coloque seus propósitos diante do Senhor. Economizar, né? Guardar para quando precisar, que são as emergências. Então a gente pode fazer isso também. Generosidade. Ser sensível em relação às necessidades dos outros, né? Ter um coração sensível. E, por último, contribuir regularmente para o sustento da causa de Cristo. Será que a gente tem feito isso? Lembrando, né? É assim que a gente acumula os tesouros no céu, né? Os tesouros você quer acumular? Acumula no céu, não acumula na terra não, porque a ferrugem atrás, o ladrão, rouba, né? E se a gente for parar para pensar, tem tantos relacionamentos aí, gente, que inclusive acaba por causa de dinheiro, por causa de ambição, por causa de usura, por causa de cobiça. São famílias que ficam com problemas seríssimos por causa da questão financeira. São sócios que acabam destruindo aquela sociedade porque um rouba o outro. É uma coisa louca. E aí, pessoal, por que a gente não pode fazer uma dinâmica bem interessante para essa aula? Vamos botar todo mundo aí de pé, que já deve estar todo mundo cansado, né? E aí você vai dar bolinhas de papel. Então, pessoal, essa dinâmica vai funcionar assim. Você vai entregar bolinhas de papel, tá? Por exemplo, umas 5 para cada aluno. E aí, o que você vai fazer? Você vai dizer que cada uma vale R$1.000, tá? Mas pode ser qualquer valor que você quiser. E aí, o que você vai fazer? Você vai pedir para eles, tá? Ficarem, bota uma música aí, se você puder colocar. E aí, você vai pedir para eles ficarem de frente, tá? Fica andando aí, sério, tá? Por quê? Porque essa dinâmica se chama sorriso milionário. Você já ouviu falar dela? Se você não ouviu, vai ser interessante. E aí, encontrei, né, um coleguinha aí, e aí eu vou ficar de frente para ele, assim, sabe? Sério, o primeiro que arrancar o riso do outro, o primeiro que ri, então vai entregar, tá? Você já tem 5 bolinhas de papel que valem R$1.000. E aí você vai entregar para o outro, porque você riu primeiro, tá? E é assim que vai funcionar essa dinâmica, tá? Até eu não ter mais nenhuma bolinha na mão. Ou você tem que ter aí um tempo, mais ou menos, que você vai qualificar. E aí você, então, vai parar a brincadeira, tá certo? No final, você vai dizer, né? Quem está com mais bolinhas na mão, aí vamos supor, né, tem aquela pessoa lá que vai dizer, como eu já participei, vai dizer, eu tô com 10 bolinhas na mão, quer dizer, essa pessoa tinha 5 e o outro sorriu tanto que acabou dando a bolinha para ele, ficou, né, perdeu todo o dinheiro, né, eu agora tô com R$10.000 na mão. Olha só, né, sorriso milionário. Aí no final você vai dizer para ele, então veja bem, o que você que está com todas as bolinhas na mão está pensando? Porque eu sou rica, eu sou rica, eu sou rico, né? É verdade. Então veja bem, quem foi que venceu a brincadeira? Eu que estou com 10.000. Nananina, não. Veja bem, a pessoa mais rica, né? Os ricos aí da brincadeira são os que estão com várias bolinhas na mão.
Mas o vencedor, pessoal, é aquele que não tem nada na mão, nada. Por quê? Porque ele deu, tá? Ele abençoou. Esse que é o vencedor da brincadeira. E aí, gostou? Tá certo, então faz, hein? Bem, então a nossa sinopse é: a riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, né? Que é a idolatria ao dinheiro, o coração no lugar certo, idolatrando a mamon e a riqueza condenada por Cristo. Bem, agora eu destaquei aqui pra gente que nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Bom, quando o nosso coração está no lugar certo, a gente não precisa se preocupar, porque a gente vai viver justamente, como eu falei anteriormente, né? Na época do maná, né? Que aquele povo tinha o maná para aquele dia. Não ficava guardando, não ficava acumulando e nem podia. E eu ainda penso que justamente isso já é um ensinamento do Senhor para os nossos dias de hoje, né? Então o que acontece? Tá com o coração no lugar certo, você vai viver para trabalhar e agradecer a Deus aquilo que você recebe. Você não vai estar se matando para receber o dinheiro, para querer mais e inclusive deixando de fazer as coisas de Deus, de buscar as coisas de Deus, porque está se esforçando em demasiado para poder ostentar, para poder ter mais do que, na verdade, precisa, né? Eu acho que esse é o sentido. O próprio Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se a gente não está com o coração no lugar certo, né? Se não está nas coisas de Deus e está nas coisas da terra, nas coisas que não são do Senhor, nosso coração vai estar no lugar errado. E ainda, pessoal, a segunda questão aqui que eu destaquei foi: Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouro na terra ou nos céus. Veja, é uma decisão que precisamos tomar e seguir. Servir a Deus ou a mamon? O Senhor disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outro, né? Deus, Ele é supremo, Ele é o Deus verdadeiro. Agora veja o que a gente pode aprender, né, em relação a essa palavrinha mamon. Algumas traduções trazem ela, outras não. Mas o que a gente pode observar aqui é que, na verdade, ela é uma personificação a respeito das riquezas. Então veja que a palavra mamon, ela é uma palavra aramaica que significa riquezas, propriedades, significa também alimentos, dinheiro, roupa, ou seja, as riquezas, né? Só que essa palavra, ela também é tida, né, nos tempos bíblicos como se fosse um deus pagão, né? Só que, na verdade, não existe aí uma confirmação a respeito disso, ou não existe uma afirmação que seja clara em relação a isso, né? Mas alguns reconhecem como um deus pagão, mas, na verdade, por isso que algumas versões, talvez a sua, não traga mamon, mas traga riquezas, porque é esse conjunto de tudo que eu falei para você. Eu destaquei aqui 4 pontos em relação à palavra mamon. E eu queria ler com você agora o versículo 24 do capítulo 6, que diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso foi o que Jesus falou, ele afirmou isso. E aí o que a gente pode tirar em relação a essa questão? Que Jesus diz, né? Na verdade, aqui, que o dinheiro ele não é uma coisa neutra, né? Ele diz assim que as riquezas são uma entidade, uma coisa. Chama as riquezas de mamon e não de moedas. As riquezas têm o poder de subjugar, de escravizar. Você se torna servo dela, né? A palavra mamon é uma transliteração de um termo hebraico que significa o que armazena, né? Aquela
coisa da cobiça, da ambição, de você querer mais, ou que armazena, ou de outro termo hebraico que significa no que se confia. Por isso Jesus ele fala tanto, né, que a sua confiança não deve estar nisso. Daí vem essa palavrinha. Portanto, essa palavra refere-se à personificação da riqueza. Uma outra coisa aqui que eu destaquei também, pessoal, é que Jesus diz que o dinheiro é um senhor que exige dedicação exclusiva. Por isso ele falou, ou você ama um e despreza o outro, né? É sempre uma coisa em função da outra, nunca as duas juntas, né? Se você consegue observar isso. Ele chamou o diabo, o mundo, nem mesmo César de Senhor. Jesus não chamou ninguém, mas chamou as riquezas, Mamon, de Senhor. Veja que interessante, né? Por quê? Porque você acaba se tornando escravo dela. Por isso ela passa a ser o seu senhor. Ou seja, é como se você estivesse tirando Deus do trono e colocando ele, as riquezas, no trono, né? Porque você se torna servo. Esse senhor, ele é carrasco, ele escraviza seus súditos por amor ao dinheiro. Muitas famílias aí se matando por heranças por amor ao dinheiro. Em terceiro lugar, Jesus diz que nem Deus, nem as riquezas aceitam devoção parcial. Olha que interessante, né? Ou é tudo ou é nada. Nem Deus aceita e nem as riquezas. Você não tem como controlar isso. E outra coisa, e aí por isso eu coloquei esse versículo, né? Que Deus ele não deixa, não libera o trono dele para ninguém. Ou ele é o Senhor, ou por isso você tem que decidir quem vai ser o Senhor da sua vida, né? E por último, pessoal, Jesus diz que não se pode servir a Deus e as riquezas. Jesus é categórico, não poder servir a Deus e as riquezas. Quem serve a Deus não pode viver mais debaixo do jugo de Mamon. Quem é escravo de Mamon não pode ser servo de Deus, né? Então a gente precisa levar isso em consideração, a quem que eu sirvo. Eu destaquei aqui também, olha, devemos lembrar-se do que falou Moisés. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Está lá em Deuteronômio 8:18. Outra coisa que eu quero chamar aqui a atenção é quem é aquele que Deus considera como louco. Inclusive Deus, né? Jesus ele já falou sobre essa parábola. E aí nós temos aqui, olha, o homem que põe sua confiança nas coisas materiais, pensando que nelas terá a segurança, esse homem é um louco. O homem que pensa que é o capitão da sua alma, ele também é um louco, né? Ele confia, né, nas suas próprias mãos, nas suas próprias forças. Quanta gente fala, né, dessa maneira, que eu tenho, foi muito esforço, foi muito suor, foi muita luta, fui eu que me dei isso, né? Não tenho reconhecimento de Deus. Por mais que você tenha, não acredite que todo mundo é igual a você, né? Tem muita gente, pessoal, que acredita que aquilo que possui foi dado, que é ele mesmo quem conseguiu por suas próprias forças. Ele tira a total honra de Deus, né? Ele desclassifica Deus, ele tira Deus dessa equação. Não foi Deus, foi ele. Ele é o seu Deus. É assim que o homem mundano pensa, o homem que não conhece ao Senhor. E aí o terceiro homem que é louco é o homem que pensa que é dono dos bens que ele acumula, né? Ele está ali trabalhando, juntando, e ele pensa que aquilo tudo é dele. Ele esquece que a gente está aqui para ser mordomo. E o homem que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, né? Ele está só acumulando, ele não está pensando em ter tesouros no céu. É só para ele. Ele pensa que ele vai viver eternamente. Ele esquece que a qualquer momento ele pode ser chamado. Ele esquece. Então esse homem é louco. É assim que a Bíblia reconhece os loucos, né? Aqueles que não conseguem olhar para Deus e ver que é Ele que dá tudo, que abençoa. Bem, mas quem é o homem que é rico para com Deus? É justamente o contrário de todos esses. O rico para com Deus é aquele que confia, é aquele que sabe que tudo que tem vem das mãos do Senhor, é aquele que não confia naquilo que tem, naquilo que possui. Sabe que
Deus é o supridor, que Deus é o que enriquece a ele naquilo que ele possui. É o Deus que abastece todas as suas necessidades dia a dia. É aquele que dá forças para trabalhar, dá saúde mental, né? Esse é o rico para com Deus. A nossa sinopse é: a idolatria se caracteriza quando o dinheiro se torna o lugar do coração do ser humano. Então, pessoal, nesse momento nós vamos fazer aí uma dinâmica que é bem interessante e você vai precisar, tá, de copo e ou feijão ou arroz. No meu caso aqui, tá, eu usei milho de pipoca, tá? E aí como que vai funcionar, Sandra, essa dinâmica? Essa dinâmica tem a ver com os dois senhores, né? Deus e Mamon, ou Deus e as riquezas. E aí como que você vai fazer? Pede silêncio na sala e chama um voluntário, tá? Se você estiver na sala de aula. Agora, se você está assistindo e você está fazendo aí na sua célula, se você está com seus adolescentes, então você vai fazer o seguinte: você vai entregar um copo vazio para cada um e você vai entregar, tá, um copinho para cada um com os milhos de pipoca. Então, um com e um vazio, tá? E aí, como que vai funcionar, Sandra? Você vai fazer o seguinte: você vai pedir para que eles cantem uma música e ao mesmo tempo que eles cantam uma música, tá? Cantar uma música alto, e aí eles vão ter que contar quantos milhos, né? Quantos grãos tem dentro desse copo. E aí, ao final da canção, aí você, né, vai perguntar para eles se eles conseguiram. Gente, fica tranquila que com toda certeza ele não vai conseguir, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Não pode se servir ou não pode servir a dois senhores, não podemos servir. Ou a gente ama um e odeia o outro, né? Despreza o outro, mas ambos ao mesmo tempo a gente não pode. Então faz isso aí, porque eu tenho certeza que a sua turma vai amar essa reflexão, tá certo? Começando! Vamos lá! Pedro, Tiago, João do barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho do mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Ai, meu Deus. Eu bebi até a ponta. Ai, gente, já tá boa. Bom, pessoal, dito tudo isso, a gente vai aí para o nosso terceiro tema. Para esse último tópico, eu tirei aqui para nossa lição o seguinte: a preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Salmo 23:1, né, que fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então precisamos confiar, precisamos colocar aquilo que nós estudamos na palavra em prática. Então veja que essa questão aí, a gente está falando, né, de Mamon, das riquezas, mas a gente precisa estar atento, porque as coisas que nos levam a pecar, a não usufruir das bênçãos do Senhor, são justamente aquilo que tira o nosso foco, nos levando a preocupações demasiadas, a estarmos ansiosos, a estarmos pensando no amanhã, a estarmos vivendo algo que não existe ainda. Mas às vezes eu estou tão angustiada, né, sofrendo tanto pelo dia de amanhã, o que vai ser, o que vai acontecer. Se você tem um Deus, confia nesse Deus, porque esse Deus, ele é tremendo. A Bíblia fala lá em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo do que nós pedimos ou pensamos, né? Às vezes você pensa algo simples, Deus, ele vai além.
Aí, se você tem um olhar espiritual, você vai perceber, uau, Deus ele foi além das minhas expectativas. Esse é o nosso Deus. Infelizmente, o materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Mas o próprio Jesus, ele nos ensina, né? Quando ele fala, ele faz a comparação de Salomão, ostentando tanta riqueza. Agora veja, gente, é interessante, porque a gente está falando aqui de Salomão, Deus ele não está condenando a riqueza, tá? É muito importante que a gente entenda isso. O que ele está condenando é a maneira como eu olho para a riqueza e como eu olho para Deus, tá certo? Então o que acontece? Quando Jesus ele fala, que ele faz essa comparação, ele vê além daquilo que nós vemos, porque ele está dizendo aí que a natureza se veste de forma muito mais formosa do que Salomão com toda a riqueza que tinha. Olha que coisa, né? E os próprios passarinhos, né? Quem alimenta, quem prepara a comida, Deus cuida deles. Você não é mais importante do que o passarinho? Então eu quero finalizar aqui com vocês, pessoal, nesse último tópico que diz, olha, não vive inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar nossa mente e o nosso coração. Amém? E aí, olha, tem um versículo aqui que fala assim, lá em Timóteo 6,8, 1 Timóteo, diz assim, olha, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amém? É assim que a gente precisa viver a nossa vida espiritual, agradecendo, confiando, colocando toda a nossa segurança, não nas riquezas, mas em Deus. Ele é o dono das riquezas, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono de tudo. E você é filho, e você é filha. Então, se você é pai ou mãe, pensa o que você faz com o seu filho. A gente quer dar tudo, né? Então, é assim que Deus cuida de você. Amém? E aí, gente, para a nossa última dinâmica. Para essa última dinâmica, você vai precisar de uma caixinha, uma cestinha. Eu consegui esse daqui, olha, tá? E você vai colocar, do jeito que eu coloquei, ó, baú do tesouro, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai contar uma historinha, essa que eu vou contar para você. Era uma velhinha que tinha 2 sobrinhos, uma senhorinha. Ela ficou viúva e então o marido não deixou nada para ela, mas ela possuía um baú do tesouro. Esse baú do tesouro, essa senhora, né, recebeu aí os 2 sobrinhos dela e eles falaram assim, minha tia, eu fiquei sabendo, né, que a senhora ficou em ruína, né, a senhora está arruinada, a senhora não tem nada. O meu tio morreu e deixou a senhora sem nada, né? Tá numa situação realmente difícil. E a gente veio para ajudar. Aí essa senhora, né, disse assim, meu filho, realmente o seu tio morreu e não nos deixou nada, não me deixou nada. Mas não se preocupem, porque eu tenho o baú do tesouro. E aqueles sobrinhos ficaram intrigados, né? Que baú do tesouro é esse? O que é que tem aí dentro desse baú do tesouro? Mas eles não podiam fazer nada. E então eles ficaram ali com a tia, né? Tentaram, ficaram lá um tempo, ajudaram ela, faziam as coisas da casa, no que podiam, eles eram uma bênção. Só que, sempre com a curiosidade no baú do tesouro, o que é que tem nesse baú? Porque a minha tia, né, a nossa tia, ela não se queixa de nada, ela não reclama de nada, ela tá sempre feliz, ela tá sempre contente e sempre de olho, né? E a tia, né? Sempre confiando no que tinha nesse baú do tesouro. E aí, então, um dia, a tia faleceu. O que foi que os sobrinhos fizeram? A primeira coisa foi abrir o baú do tesouro. Quando eles abriram o baú do tesouro, eles encontraram uma carta, pessoal. E não tinha só uma carta, né? Eu vou ler a cartinha para você. Diz lá, mensagem aos meus sobrinhos. E está escrito, meus sobrinhos amados, muito obrigada por me ajudar quanto mais precisei. Deus os recompense. Segue uma mensagem para vocês. E diz lá,
Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. E aí, gente, tem o tesouro dela era a Bíblia. Essa aqui é uma Bíblia muito antiga, tá? É a única pequenininha que eu tinha para colocar dentro do baú. Mas esse era o tesouro dela, a Bíblia. E ela já sabia, né, que eles iam direto ali para o baú do tesouro e colocou justamente essa mensagem para eles aprenderem que a raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, tá certo? E aí a gente vai finalizar, né, com a nossa sinopse, que diz assim: as preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude à alma. E a nossa conclusão: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, que está lá em Tiago 1,17. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas os nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Amém? É assim que a gente deve focar nessa questão dos bens, do dinheiro, das bênçãos que Deus nos dá. Eu espero que essa lição tenha sido bênção na sua vida. Se foi, não esquece, deixa a sua curtida, compartilha e comenta, tá? Meu grande abraço a você e até a próxima lição. Bye, bye!